Olá, pessoal! Vamos agora iniciar a nossa aula de resolução de questões. Primeira aula de resolução de questões. Tentou resolver os exercícios? Dá uma olhadinha, tenta resolver, depois volta aqui para acompanhar a resolução do que você ficou com dúvida. Já veja aqui, vamos iniciar a leitura e resolução do primeiro exercício. Veja aqui. E a primeira questão diz o seguinte: considerando a movimentação das contas patrimoniais e das contas de resultado em determinado período, analise as seguintes assertivas. E aí ele traz aqui, ó, 3 assertivas e pergunta quais estão corretas. Vamos lá. Os lançamentos efetuados a débito em contas do ativo circulante e, em contrapartida, crédito no passivo não circulante, representam aumentos no saldo do ativo total e aumentos no passivo total. E aí? Primeiro ponto aqui, ó, a gente não entrou ainda, porque a gente ainda não falou de balanço patrimonial. Mas, de acordo com a Lei 6404, o ativo, ele é composto por ativo circulante e ativo não circulante. E o passivo exigível é composto pelo passivo circulante e pelo passivo não circulante. Então, ele está falando aqui de grupos do balanço patrimonial de acordo com a estrutura técnica. Vamos, então, agora para o que a questão está afirmando. Está dizendo que débito em conta do ativo circulante representa aumento de saldo e crédito em conta de passivo não circulante representa aumento de saldo. E aí, tá certo ou tá errado? Tá certo, pessoal. Primeira alternativa tá correta. Por quê? Nós vimos durante as aulas que sempre que você quiser aumentar o saldo de uma conta, você segue a natureza que essa conta possui. E as contas do ativo, de forma geral, são contas de natureza devedora, portanto, aumentam com débitos. E as contas do passivo são contas de natureza credora e, portanto, aumentam com créditos, ok? Então, primeira alternativa aqui está correta. Segunda, os lançamentos a crédito em conta do passivo circulante representam diminuições do saldo do passivo total? Não, pessoal, está errado. Essa alternativa 2 aqui está incorreta. Por quê? Porque as contas do passivo são contas de natureza credora. E nós vimos que para aumentar o saldo de uma conta credora, nós creditamos, nós seguimos a natureza que esse grupo possui. Lembra disso? Sempre que você quiser aumentar o saldo, você segue a natureza. Para diminuir, você faz o lançamento inverso, então aqui, para diminuir o saldo, você teria que fazer um débito e não um crédito. Então, a alternativa 2 está incorreta. 3. Os lançamentos a débito na conta custo da mercadoria vendida aumentam o lucro líquido da empresa? Vamos lá. Custo da mercadoria vendida, eu comentei com você que ela tem natureza de despesa. E por isso nós debitamos essa conta. Então, débito nessa conta, até aqui está tudo correto. Agora pensa comigo, qual é o impacto que as despesas geram no resultado da companhia? Elas contribuem para o aumento ou para a redução do lucro? Para a redução. Despesa reduz o lucro da companhia e não aumenta o lucro da companhia. Então, a alternativa 3 também está incorreta. Dessa forma, a gente consegue afirmar que apenas a alternativa 1 está correta, gabarito letra A. Questão 2. O contador de uma empresa registrou diretamente em uma conta de resultado uma despesa, a aquisição de material de expediente para estoque, que só deveria ser baixado como despesa quando requisitado. Para efetuar a retificação do lançamento contábil, deve-se realizar Vamos lá. O que aconteceu aqui nessa questão? Quando nós registramos a aquisição de material de expediente, como deveria ser a contabilização? Pensa lá, vamos supor que você adquiriu material de expediente à vista. Então, você vai registrar em uma conta de estoque de material de expediente e vai registrar a forma de pagamentos. Foi à vista com saldo de caixa, por exemplo.
Se você está fazendo um pagamento porque está adquirindo, está saindo dinheiro do teu caixa e, ao mesmo tempo, está aumentando o teu saldo em estoque, certo? Então, aumenta teu saldo em estoque e reduz caixa. Estoque é um bem registrado no ativo, caixa também é um bem registrado no ativo. Vamos lá. Como deveria ser essa contabilização? Qual a linha da contabilização? Nós temos aqui no balanço patrimonial o ativo e o passivo. Você sabe que as contas do ativo são contas de natureza devedora. Eu digo para você que sempre que eu quiser aumentar o saldo de uma conta, eu sigo a natureza que essa conta possui. Então, se eu quiser aumentar o saldo de uma conta devedora, eu debito. Para diminuir, faço o lançamento inverso e, consequentemente, credito. As contas do passivo são contas de natureza credora. E você já sabe que sempre que você quiser aumentar o saldo de uma conta, você segue a natureza que essa conta possui. Para aumentar o saldo de uma conta credora, você credita. Para diminuir, faz o lançamento inverso e debita. Então, vamos lá. Aumentando o ativo, você debita. Então, pela aquisição, o lançamento correto seria débito em estoques e crédito em caixa, certo? Essa é a contabilização correta, mas o que o contador fez? O contador, ele não registrou o estoque. O contador fez o seguinte, ele fez um débito em conta de despesa e contabilizou o crédito em conta de caixa. É assim que ele registrou a aquisição do material de expediente. Esse material de expediente, só para a gente fechar o raciocínio, em algum momento ele se tornaria uma despesa? Sim, ele se tornaria uma despesa quando requisitado. Então, quando fosse utilizado, quando fosse requisitado, o que nós faríamos? Bom, pensa lá. Você está utilizando aquele material que está no teu estoque. Então, esse material deixa de existir porque você está utilizando. Portanto, você tem que diminuir esse saldo. Para diminuir estoques, você creditaria. Estoques é um bem registrado no ativo. Para diminuir, você credita. E, em contrapartida, você contabilizaria essa despesa. Isso aqui no momento da utilização, quando esse material fosse requisitado. Então, o contador fez a contabilização incorreta aqui, ó, da aquisição. Veja, ele fez o crédito corretamente. Ele errou o débito. Ao invés de debitar estoque, ele debitou despesa. Perceba que nós precisamos corrigir apenas uma perninha desse lançamento. Qual é a técnica de retificação que eu uso nessa situação? Estorno, transferência ou complementação? Transferência, pessoal. É a transferência que é a técnica utilizada para corrigir só uma perninha do lançamento. Lembra que nós vimos isso? É a transferência que é utilizada para corrigir só uma perninha. Então, aqui nessa questão, o gabarito, letra E, a técnica utilizada é a transferência. Para resolver a questão em prova, você precisa elaborar todo esse raciocínio? Não, pessoal. Eu elaborei esse raciocínio para te explicar. Em prova, basta você saber essa contabilização. Ele debitou incorretamente despesa. Ele já está dizendo aqui, ó. Ele registrou diretamente como despesa a aquisição, que deveria ser baixado como despesa só quando requisitado. Então, ele fez o débito incorretamente. Se ele debitou incorretamente, você só precisa corrigir esse débito. Tudo bem? Vamos então agora para a questão número 3, que diz o seguinte. Em janeiro de X0, uma instituição de ensino assinou um contrato para oferecer um curso fechado a uma empresa nos meses de março a dezembro, quando houve a entrega do certificado de conclusão. Pelo treinamento, a instituição recebeu R$120 mil, sendo que metade foi recebida na assinatura do contrato e o restante no primeiro dia de treinamento. Em relação à contabilização da receita de treinamento, de acordo com o regime de competência, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Nós estamos aqui falando de uma instituição de ensino que assinou um contrato para oferecer um curso de março a dezembro. Então, o fato vai ocorrer de março
a dezembro. É nesse período que o fato ocorre. É o período em que a empresa vai oferecer o curso. A empresa recebeu R$120 mil por esse treinamento. Metade ele recebeu à vista, metade o restante no primeiro dia. Interessa o momento de recebimento para contabilização de receita pelo regime de competência? Não. Não importa o momento em que a empresa recebeu esse valor. Para o regime de competência, o que importa? Importa o momento da ocorrência do fato. Então, não me interessa se eu recebi hoje ou se eu vou receber daqui a 30, 60 dias. O que interessa é quando o fato ocorreu. E aí nós já temos essa informação. Porque a questão diz que em janeiro ela assinou o contrato e que o fato vai ocorrer de março a dezembro, que é o momento em que ela vai oferecer o curso. Portanto, temos aqui, 10 meses. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 10 meses, certo? 2, 4, 6, 8, 10. Então, temos aqui 10 meses em que o fato vai ocorrer. Nós precisamos contabilizar esse valor durante esses 10 meses. Eu não posso contabilizar toda essa receita no primeiro mês de treinamento. Não posso contabilizar toda essa receita no último mês de treinamento. Por quê? Porque o regime de competência, de novo, determina que a receita ou a despesa, elas têm que ser contabilizadas quando ocorre o fato, independentemente de recebimento ou pagamento. Se esse fato vai ocorrer durante 10 meses, eu tenho que contabilizar essa receita durante esses 10 meses. Então, como que eu vou fazer? Bom, o valor total que eu recebo é 120 mil. Eu divido por 10 e chego em 12 mil por mês. A cada mês que passa, eu vou contabilizar uma parte dessa receita. Então, em março, eu contabilizo 12 mil. Em abril, mais 12 mil. Em maio, mais 12 mil. E por aí vai. A cada mês eu contabilizo 12 mil reais. Ao final desses 10 meses, eu vou ter contabilizado todo o valor da minha receita, o valor que eu recebi pela prestação do serviço. Agora vamos analisar as alternativas e elas dizem: em relação à contabilização da receita, de acordo com o regime de competência, a afirmativa correta. 60 mil foi contabilizado em janeiro? Não, não tem nada a ver, não contabilizamos de acordo com o recebimento. 10 mil em fevereiro? Não. 12 mil contabilizado em março? Sim, contabilizamos 12 mil reais de receita em março. 0 em abril? Não, contabilizamos 12 mil em abril. 120 mil em dezembro? Não, porque não fazemos uma única contabilização. Fazemos a contabilização mensalmente. Então, a cada mês eu contabilizo 12 mil. A minha receita ao final do período será de 120 mil, mas eu não contabilizo toda ela em dezembro. Por isso, o gabarito dessa questão é letra C de casa. Eu comentei com você durante a aula, muito cuidado nessas questões de regime de caixa e competência, porque é fácil você confundir. Preste sempre muita atenção nas informações que a questão está pedindo, tá? Vamos lá para a questão 4, que diz o seguinte: no lançamento contábil é permitido o uso de código de histórico padronizado, desde que esteja baseado em tabela auxiliar que contenha os códigos e respectivos textos padrão. E aí, pessoal? Questão correta, questão cobrando a norma, a ITG 2000, que está aqui, ó. Lembra que eu falei para você que o item 6 e 5 e 6 são importantes? Está aqui, que está caindo a letra D do item 6, que diz que a escrituração deve conter, no mínimo, histórico que represente a essência econômica da transação ou código de histórico padronizado, nesse caso, baseado em tabela auxiliar inclusa em livro próprio, ok? Portanto, questão 4, correta. Questão 5. Observemos o seguinte fato contábil: pagamento mediante a emissão de cheque de uma duplicata antes do vencimento
obtendo-se um desconto financeiro por essa razão. Para que o registro contábil desse fato seja feito em um único lançamento, eu devo utilizar. E aqui ele está trazendo as fórmulas de lançamento. Vamos lá. Para resolver essa questão, nós precisamos contabilizar. Passo a passo da contabilização. Primeiro passo, vamos identificar as contas que estão sendo movimentadas nessa transação. Veja, eu estou pagando uma duplicata, portanto, eu tinha aqui duplicatas a pagar, certo? Eu tinha aqui duplicatas a pagar, porque eu estou fazendo pagamento. Se eu estou pagando e estou pagando com cheque, está saindo dinheiro da minha conta bancária. Então, bancos. Já vamos registrar aqui, ó, está saindo dinheiro, então está reduzindo o meu saldo bancário. Sempre que ele tiver esse tipo de questão, a minha sugestão é que você jogue valores, porque facilita a tua compreensão. Então, vamos supor que você tem uma duplicata no valor de R$100. Você está pagando com desconto, você obteve um desconto. Então, você tem aqui também um desconto obtido. Vamos supor que esse desconto aqui, ó, é de R$20. Quanto que vai sair da tua conta bancária para o pagamento dessa duplicata? R$80, certo? Então, você vai registrar aqui, ó, o desconto obtido de 20 e a saída de dinheiro da tua conta bancária de R$80, reduzindo, portanto, o teu ativo, porque bancos é um direito. Qual é o impacto que esse desconto gera no seu patrimônio? Um impacto positivo ou negativo? Positivo, por causa desse desconto, você está gastando menos do que você gastaria. O valor original da duplicata é R$100, mas você está gastando 80, então gera um impacto positivo, impacto de receita, então você já sabe que tem um crédito aqui. Duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar é uma obrigação registrada no seu passivo. Vamos lá. Se você está pagando uma duplicata, o que acontece com o teu saldo de obrigações? Aumenta ou diminui? Diminui. Você tinha R$100 de dívida, a partir do momento que você paga, você não tem mais dívida nenhuma, certo? Vamos então agora para a colinha da contabilização que você já fez aqui, ó. Você fez na questão 2. Pega aí a colinha de contabilização e vamos resolver essa questão. Dá uma olhadinha na tua cola de contabilização e diga para mim, diminuindo o teu passivo, você debita ou credita? Debita. Então, você vai debitar duplicatas a pagar no valor de 100. Joga o valor só para você ver como a contabilização vai fechar. Se você tem aqui, ó, uma receita, você já sabe que tem um crédito, então você credita desconto obtido no valor de 20. E veja na sua colinha de contabilização, diminuindo ativo, você credita, reduzindo o saldo do ativo, você credita, vai creditar bancos no valor de R$80. Fechou a tua contabilização? Fechou. Total de débitos igual ao total de créditos. Nessa contabilização você fez um débito e 2 créditos. Fórmula 1, 2, qual é? Minha sugestão é que você faça no papel ou conte nos dedos, não faça de cabeça para não correr risco de errar a questão bobinha. Se você já chegou até aqui, não dá para errar, tá? Vamos lá então. 1, 2. Lançamento 1, 2 é um lançamento de segunda fórmula. Vamos lá para as alternativas? Segunda fórmula, uma devedora e 2 credoras. Gabarito é letra B de bola. Beleza? Próxima questão. Questão 6 diz o seguinte. O nível de detalhamento da escrituração contábil deve estar alinhado às necessidades de informação de seus usuários. O detalhamento dos registros contábeis é diretamente proporcional à complexidade das operações e dos requisitos de informações a ela aplicáveis, e exceto nos casos em que uma autoridade reguladora assim o requeira, não devem necessariamente observar um padrão pré-definido. Contudo, a escrituração deve conter, no mínimo, além do valor do registro contábil. Vamos lá. O que a escrituração tem que conter no mínimo? Vimos isso na ITG 2000. Data,
Conta credora, ok, tem que conter data, tem que conter conta credora, histórico, forma de pagamento? Não. Data, histórico, forma de pagamento? Não. Data, conta devedora, conta credora, histórico, tá certo. Vamos só dar uma olhadinha nos outros para ver onde está o erro, e o erro está aqui, ó, sempre nessa forma de pagamento que não está na norma, né? Então, gabarito é letra C, e essa informação consta na ITG 2000, no item 6. Está aqui, ó, a escrituração tem que conter, no mínimo, data, conta devedora, conta credora, histórico, valor e a informação que permita identificar de forma unívoca todos os registros que integram um mesmo lançamento. Tranquilo, né? Questão literal. E vamos aqui resolver a questão 7 para encerrar essa nossa primeira aula de questões. Ela diz o seguinte: julgue o item a seguir a respeito de escrituração. O livro caixa é ao mesmo tempo facultativo e obrigatório. Neste último caso, obrigatório, para alguns tipos de entidade, como as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional. E aí? Questão correta, isso está descrito na Lei Complementar 123, que está no teu material. Ela diz lá, ó, as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a, parágrafo 2º, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, além dos dispostos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, deverão ainda manter o livro caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária. Então, para essas entidades, o livro caixa é obrigatório. Portanto, gabarito da questão 7, correto. Tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender os exercícios dessa nossa primeira aula de resolução? Qualquer dúvida você já sabe, não deixe de colocar aqui na plataforma ou no Instagram, não deixe de entrar em contato. É importante que você tire as suas dúvidas para que você consiga acompanhar o que vem por aí, beleza? Encerramos então a nossa primeira aula de resolução de questões. Até já!